tem o dia... Cai segunda? Sexta. Sexta? Tá vendo? Salve zumbi. Por que essa importância? Inclusive, o dia 20 não é feriado no Brasil todo, né? Não foram todos os prefeitos, os governadores que aceitaram. Então, assim, aqui no Brasil, acho que é Espírito Santo, você sabe quais são? Acho que são 5 só. Então, assim, você botar no Facebook, feriado, botar aquelas dancinhas, né? E não, a pessoa do trabalho fala, feriado o quê? É só em algumas cidades, alguns estados. E é por causa do dia da morte do Zumbi dos Palmares que... Eu vou ter que ler, né, gente? Não decorei isso, porque eu não passei na aula de história. O dia da consideração para remeter resistência do negro contra a escravidão de forma geral, desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro, que foi em 1549. Ou seja, o Brasil foi descoberto em 1500, né? 1549 eles já estavam trazendo escravo para cá. Algumas entidades, como o Movimento Negro, que é o maior do gênero no país, organiza palestras, eventos educativos, usando principalmente crianças negras. A instituição procura evitar o desenvolvimento do autopreconceito, ou seja, da inferiorização perante a sociedade. Por que eu quis também tocar nesse assunto? A gente, às vezes, entra numa revolta muito grande por que existe o sistema de cotas, né? Se ele é certo ou se ele é errado. E isso é toda uma herança cultural de que a gente, quando a PC Isabel lá assinou a Lei Áurea e tal, que a gente estuda isso na escola, eles não deram oportunidade para essas pessoas. É tipo você trabalhar para uma pessoa, ser mandada embora e de repente não ter chão, não ter nada. Então as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades dos brancos nunca. Isso é uma herança cultural muito grande e um erro muito grande que hoje em dia a gente tenta reparar com essas cotas. Se a gente for parar para pensar, gente, eu sei que você, a Rafaela é brancazeira, está falando isso. Não é isso. É porque, se você for parar para pensar, quem estudou em escola de classe média, quem faz faculdade, olha ao redor quantos negros tem nos lugares que você frequenta. Então, assim, eu até, uma vez me perguntaram assim, Rafaela, com quantos negros tinham na sua turma da faculdade? Tinha um. Nós éramos 80. E era comunicação, não era um curso caro. Porque ainda que você vai falar, porque é um curso caro e tudo, é curso de elite, não era. Na época, a minha faculdade nunca foi cara. Então, assim, é toda uma coisa que realmente não é uma besteira de existir, né? Tem um porquê de existir. Eu trouxe a Júlia aqui e eu não sabia muito do que ela sabe. Lógico, ela escreveu 2 livros, que é o que vou até mostrar aqui, que é o Quintal Étnico. Se cair, vocês vão vir, tá, gente? A cadeira quase. Que é esse aqui que é lindo, que é de colorir. A Gabriela tá fazendo várias perguntas aqui, eu falei que eu ia fazer agora pra ela. Então, aqui não é de colorir, né? Aqui é de botar roupa. De botar roupa. Olha, gente, é pra máximo. colorir, é pra cortar, é pra colar. É pra pensar, refletir. Parecer que eu não vou sortear, não. Tem muitas atividades aí pra desenhar. Mas é só no final, porque no início é pra colorir, né? No início é pra colorir. Não, mas até a parte da roupinha também você colore. Você colore a estampa. Gente, mas é super bem feito. Se vocês verem dentro dos kits de vocês, tem o marcador desse Quintal Étnico, que atrás é pra colorir, então vocês já podem começar. E também tem esse aqui, ó, que esse, quando eu peguei, eu achei tão legal, que a capa sai, né? É um livro objeto, né? Esse livro fala muito dessa iconografia. Que legal. Das etnias que vieram da África para cá. E aí esse é um pouco do repertório que a gente herdou. E aí a gente fez um pôster, um projeto gráfico, foi uma adaptação do primeiro livro que foi esgotado, que é o livro Arte, que era um formato maior. E o livro Bolsa veio com a folha de adesivo também. Ele é bem legal, logo no começo. Também já era a parceria com o designer Rafael Nobre também da Babilônia. Essas são algumas das minhas muito que eu sei que vocês vão me odiar se eu abrir o livro de vocês. Mas são algumas das criações da minha marca, que eu venho trabalhando sempre essa questão, né, da influência africana no nosso dia a dia. A gente tem 4 livros aqui para sortear, né? Que a Babilônia Cultura Editorial mandou pra gente. A gente vai sortear depois. Já avisar uma brincadeira, eu não avisei, claro, que eu adoro pegar vocês de surpresa. E aí vamos pro próximo slide, que são a capa dos livros. E eu vou perguntar pra Júlia, da onde que veio essa tua paixão pela cultura africana? E afro, né? Afro-brasileira que chama,
E como é que surgiu de fazer de lançamento desses 2 livros? Até porque a gente sabe que para chegar no livro impresso demora, né? Você tem ideia, primeiro você vai atrás da editora, como é que foi assim? Conta pra gente um pouquinho. Bom, tem vários porquês. Eu vou ser breve no porquê que geralmente eu conto, porque hoje, vindo pra cá, me aconteceu uma situação super interessante que eu quero dividir com vocês. Então, assim, eu sou filha de baiana, meu pai é filho de Marajoara, da ilha de Marajó. Então eu sou, e tenho descendentes também, né, avós portugueses e espanhóis. Então eu sou a típica brasileira, né? Então sempre eu vivi a minha infância toda na Bahia, em Salvador, no Carnaval de Salvador, e eu vivi aquilo lá, e chegava aqui no Rio, e eram realidades completamente diferentes. Ninguém entendia, para mim era o meu segredo, a minha caixinha de Pandora, o que eu vivi em Salvador. As minhas experiências estavam todas relacionadas com a beleza e as experiências e as comidas e os batuques e a estética que eu via e que eu era apaixonada por aquilo. E aquilo fazia parte do meu mundinho interior. E aí, quando eu saio eu fiz faculdade de desenho industrial e na metade da faculdade eu fui para a Argentina. E quando eu cheguei lá, eu fui estudar, fui entender um pouco da cultura de lá, né? E aí quando eu volto para o Brasil, é aquele olhar estrangeiro, né? Eu voltei sem estar inserida na minha própria cultura. E aí quando eu voltei, eu falei, esses meus mundos paralelos não podem mais ser paralelos. Eu quero unir esses mundos, né? E foi aí que eu trouxe, eu quero que a cultura afro-brasileira faça parte da minha vida, e aí eu trouxe isso para o meu trabalho. Eu estava terminando a faculdade de desenho industrial, e eu queria que isso fizesse parte né? Eu entendi que isso seria o meu diferencial. E aí, enfim, parte desse livro do Africano que Existe em Nós, essa parte justamente de iconografia é o meu TCC, né, o meu projeto final de faculdade. E daí começou uma trajetória que se estendeu por 10 anos. Eu fui para a moda, e eu tenho uma marca de moda que se chamava Balaco, e depois se tornou Júlia Vidal. E tem 10 anos já de trajetória. Eu recebia muitos e-mails de professores me pedindo ajuda, consciência negra, socorro, o que é que eu faço com os meus alunos? E é muito louco porque a gente não viveu, né? É incrível porque, assim, é necessário, realmente existe hoje essa... a gente não viveu isso, a gente não sabe essa história, a gente perdeu isso. E isso, aos poucos, vão demorar muitos séculos para que, de fato, a gente possa ouvir a nossa história. A gente conhecer a história indígena, conhecer a história da cultura africana, das culturas étnicas, né? Porque a cultura africana são várias etnias que vieram para cá. A cultura indígena são várias etnias, né? E essas histórias a gente não aprendeu, a gente aprende somente na consciência negra, hoje em dia, e no dia do folclore. Então, assim, é uma lástima que a gente espera esses 2 momentos do ano, mas ainda bem que eles existem. Mas o que eu queria dividir, que eu falei, né, da minha vinda hoje para cá, e que eu acho que é muito o porquê dele se tornar um livro, graças a Deus, a nossa super... Michele chegou, gente. Da nossa super parceria, de colocar isso num processo de circulação maior, né, pelo Brasil, e enfim, depois de a gente ter uma tradução que vá para o mundo afora, porque é muito importante. Eu estava vindo para cá e aí tinha uma pessoa em frente a mim no metrô, ela me olhou e sentou do meu lado, trocou de lugar, e ela falou, eu estava no celular, e ela falou, mas ela conversou com a pessoa do lado, ela está linda, porque olha a roupa dela, e olha aí, ela está muito fofa. Então eu né, falando no celular e meio rindo, assim, achei engraçado. Eu terminei, eu falei, agradeço os elogios. E aí ela falou, você está uma típica francesinha. E eu falei, eu estou indo na Travessa conversar sobre o meu livro, que se chama O Africano que Existe em Nós, Brasileiros. E eu escolhi essa roupa. Então, assim, lógico que ela estava... o que ela falou tem muito porquê também, né? Uma pessoa que estuda moda, enfim, trabalha com Chanel, com Praga, com semanas internacionais de moda. E aí ela foi falando de cada parte, né, da composição do meu look, e eu fui falando de cada parte da composição do meu look, da simbologia que tem em cada uma dessas partes.
E assim, o que eu acho engraçado é que assim, sempre que a gente vai elogiar, a gente vai falar uma coisa bacana, sempre que a gente intelectualmente é reconhecido, a gente é reconhecido pelo nosso conhecimento, pela nossa semelhança em relação ao europeu, né? E isso acontece e a gente não para pensar. A gente aceita o elogio, legal, é porque por acaso o elogio foi para mim e eu estava vendo fazer uma coisa que era muito diferente disso, né? Então, o que ela falou tem sentido. Vou falar um pouquinho da roupa, e isso é um pouco do que eu conto através do livro, né, de como que essas referências chegam no nosso dia a dia e como ela é misturada. Quando os africanos chegam aqui, eles vão compor uma nova moda, uma nova forma de se vestir, porque o clima é outro, os tecidos são outros, a matéria-prima é outra. Quando eles chegam aqui, a corte europeia já estava aqui, né? Primeiro vieram os espanhóis, depois vieram os portugueses. Então, eles vieram para uma sociedade que começa a se compor, né? Que já estavam os indígenas, mas enfim, os indígenas foram massacrados e são massacrados até hoje. É absurdo o que acontece. A gente continua no 1500, a gente realmente continua em 1500. E aí quando começa essa composição dessa roupa brasileira, lógico que sempre a aproximação em relação ao europeu é o que é bem visto. Então quando vai se pensar nos deuses africanos no Brasil, na roupa do deus afro-brasileiro, né, que são os orixás e que vieram de algumas etnias da África, que são forças da natureza. Mas como é que vai ser essa roupa? Porque já é uma necessidade dos europeus de que essa relação do religioso seja através de uma figura humana. Na verdade, na África não existia necessariamente, né? Não existia essa necessidade, porque era através das plantas, das flores, e por isso o quintal étnico vem depois do africano que existe em nós. Então, vai se compor essa roupa desses deuses com uma cara dos reis e rainhas, que são os portugueses, que são enfim, a Leopoldina que vem, e aí vem na corte já tem toda uma mistura, né, de etnias europeias. Então é assim que vai se compor a moda afro-brasileira. Então, assim, de fato, a gente está totalmente misturado, né? De fato, quando eu vou pensar numa roupa, né, mesmo que eu queira falar do afro-brasileiro, aqui eu estou com a simbologia de Iemanjá, aqui o sapato ele é sempre com brilho, o sapato é sempre com cor. Vocês percebem que na favela as cores, né, os tênis são sempre muito coloridos? Isso é um símbolo da libertação, né? Os escravos, quando eles foram libertados, eles não usavam sapatos. Então o sapato de cor é a primeira coisa que eles compraram, né? Então o sapato tem um símbolo super importante. Então o sapato colorido, o sapato chamativo, que não vai passar desapercebido, parte de uma simbologia que vem da cultura afro-brasileira, né? Um colar que ela achou que não sei, que fosse francês, não sei, que é africano, que é do Senegal, né? A amarração de turbantes, né? Que a gente vai trazendo também uma série de memórias. Cada forma de amarrar estava relacionada, tem relações com origens africanas, mas tem muita relação com o trabalho que era feito aqui no Brasil, de que forma eu vou amarrar e de que forma eu vou meu trabalho vai funcionar bem. Então, assim, eu acho interessante, né, por isso que eu estou falando, né, a relação da consciência negra no nosso dia a dia, a importância é que a gente tem uma cultura totalmente assimilada. Na verdade, hoje em dia, 51%, né, através do censo, os brasileiros, 51% dos brasileiros se autodeclaram negros, mas, na verdade, eu acredito que, além de a gente ter mais negros do que 51%, a gente tinha muito mais quando não era declarado, quando eles queriam ser brancos. A diferença é que, hoje em dia, os negros estão querendo ser negros. Eles cansaram de dizer que não são negros, né? Então, existe um movimento de empoderamento em relação à sua própria cultura e em relação à sua própria origem, né? Então, somos todos afrodescendentes, mesmo brancos, né? Se hoje em dia já tem um exame de DNA, e aí a gente vai ver, às vezes, pessoas que são assim de pele morena, quase negra, estão dando a quantidade lá de genes
é muito menor de gente de origem africana do que pessoas que são super brancas e têm 70%, 80% de DNA, né, de genética negra. Então, assim, somos afrodescendentes. A gente é filho de um estado que no século XVIII tinha 80% de negros. Então, é quase que impossível a gente não ser negra, entendeu? Então, é muito... Que pena que a gente espera dia 20, mas graças a Deus que dia 20 existe.